Boa noite a todos os irmãos, mais uma vez. Estamos, ainda que distantes, juntos, unidos, em meio a esses nossos aparatos tecnológicos, essa nossa possibilidade de sermos alimentados, de trocarmos ideias, de conversarmos através dos meios de comunicação. E o Senhor nos dá essa alternativa de meio a esse momento de pandemia, esse momento tão difícil, de continuarmos a sermos fortalecidos, alimentados pelo pão de cada dia, que não é só o físico, mas é a palavra do nosso Deus. Antes de mais nada, vamos orar. Pai bendito, mais uma vez agradecemos ao Senhor que tem nos propiciado, tem nos concedido, Senhor, meios de sermos alimentados, de não estarmos no sentido sozinhos, ó Pai, de não sermos enfraquecidos por conta da nossa distância, do quanto nós não estejamos, ó Pai, unidos, Senhor, como igreja, mas que o Senhor esteja nos unindo através desses meios de comunicação, que o Senhor esteja nos dando alternativas para que nossa fé seja preservada no dia a dia, sejamos estimulados, exortando-nos, ó Pai, uns aos outros, assim em amor, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, eu gostaria de nós estivéssemos meditando no Salmo de número 46, Salmo de número 46. E o Salmo de número 46 diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Até recentemente a humanidade não esperava, ou de forma alguma, a possibilidade de uma catástrofe, não imaginava, não pensava de forma alguma nessa possibilidade, em alguma coisa que fosse de alcance mundial e que em poucos dias afetasse a economia, que nós pudéssemos ver a economia praticamente ruir. E agora nós vemos superpotências, vários superpotências, países que nós consideramos poderosos, extremamente preparados, com medo. Vemos reis e presidentes com medo do vírus. Mas esse salmo pode nos ajudar a enfrentarmos essa situação sem medo. Sem medo. Nossa verdadeira segurança está em Deus. Não em Deus e mais alguma outra coisa. Mas esse salmo vem nos lembrar que nossa segurança está tão somente no Senhor. O Senhor pode nos livrar dos nossos temores. O livro de Salmos ele foi escrito para o povo de Israel e possui diversos autores. O livro de Salmos ele é compreendido desde a época de Moisés até depois do exílio da Babilônia. Tem diversos escritores. Esse livro foi escrito para lembrar ali o povo, realmente rememorar, trazer a memória desse povo sobre as experiências com Deus e com sua palavra, com o Senhor que os libertou, que os fortaleceu, que os instruiu,
que esteve sempre presente na vida de Israel. E assim nós vemos vários escritos, vários salmos, salmos de diversos tipos. Tem salmos de louvor, salmos de lamentos, salmos de ações de graças, salmos são cânticos de confiança, salmos do rei, os reis também compunham ali seus salmos, salmos de sabedoria, onde ali os salmistas eles buscam ensinar ali ao povo a lembrar e observar realmente a bondade, a voz do Senhor. No caso desse salmo, ele parece mais uma expressão de gratidão por alguma libertação que houvesse sido efetuada. Provavelmente um livramento específico por conta da cidade. Pelo que o contexto aqui nos expressa, a cidade de Jerusalém foi extremamente afligida por um exército inimigo. Eles pensaram que seriam destruídos, que seriam abatidos, mas de repente o Senhor ali foi ao auxílio de Israel e libertou de uma forma maravilhosa, de uma forma que eles nunca imaginariam. Então o salmista ele recorda desse fato histórico na vida de Israel. Alguns salmos de lamentação se queixam amargamente de que a ajuda divina se faz demorada, mas o autor aqui nos dá um tom esperançoso. Ele fala do Deus realmente presente, do Deus que vem no nosso auxílio. O profeta exorta os fiéis, ele aconselha, anima, encoraja a se entregarem confiantemente à proteção, confiantemente nas mãos do Senhor, a não duvidarem de forma alguma que o Senhor é o guardião, que o Senhor é o seu protetor, que o Senhor quer o seu bem-estar, que seriam ali então continuamente protegidos, preservados, seguros, em meio a todos os assaltos, em meio aos perigos que viessem. Agora, nós vemos, se seguem alguns detalhes, tanto da confiança como da ameaça. O primeiro detalhe que podemos observar aqui no Salmo é que Deus é o verdadeiro fundamento. Nós vemos isso no verso 1 ao verso 3. Deus é o verdadeiro fundamento. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Literalmente, socorro muito abundante nas tribulações, extremamente intenso, um socorro acessível, perfeitamente capaz de satisfazer as necessidades. Deus não está distante, Deus não é algum Deus que deve ser solicitado por meio de alguma atividade nossa, por meio de alguma oferenda, como os deuses pagãos. Não, o nosso Deus, nós nos colocamos perante Ele, nós podemos entrar no nosso quarto e orar, o Senhor está nos ouvindo. O Senhor não é surdo, o Senhor não é distante, Deus é o Deus presente, Deus é o Deus que se inclina, conforme as Sagradas Escrituras nos expressam. Nosso refúgio, nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E essas palavras nós podemos nos lembrar do famoso hino de Martinho Lutero, Castelo Forte. Então ele fala: Castelo forte é o nosso Deus. E a ideia então de uma catástrofe mundial foi extraída das obras do profeta, fornece os antecedentes para assegurar ao povo de Deus então que eles estariam, se confiassem no Senhor, ainda que extremas as circunstâncias, ainda que de extrema dificuldade, de extremo terror, eles estariam ali firmes. O texto começa e transmite uma base sólida, é uma esperança sólida, não é uma esperança banal, insignificante, mas é uma esperança firme naquele que é nossa rocha, que é nosso socorro, que é nosso refúgio, que é nosso castelo forte, como disse o reformador Martinho Lutero. Montes
e é um termo usado, empregado como símbolo de nações, e mar é um símbolo geral para a humanidade ímpia. Então está falando aqui no Salmo, o salmista está falando de montes, de mares agitados, que realmente tremendo, ali como se um terremoto. E é muito fácil expressarmos aparente confiança na nossa vida, aparentemente confiante, enquanto nós nós não nos vemos em um perigo, em um problema, em uma situação difícil. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas quando Deus permite sermos afligidos por alguma situação, e ali em meio ao mundo, nossas mentes realmente continuam firmes, livres do medo, aí sim, isso é uma prova evidente que atribuímos, que confiamos no poder de Deus. Estar bem quando está tudo bem é tranquilo, mas estarmos bem em meio às adversidades, como Paulo e Silas, que ali na prisão cantavam, glorificavam a Deus, aí é diferente. Como Jó, que em meio às suas dificuldades, quando perdeu ali diversas coisas, a não ser sua vida, permaneceu firme no Senhor, disse: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí é diferente. Quando a adversidade vem, quando é permitido que passemos por ela, quando nossa fé é provada, aí sim é evidenciado se nossa fé está fundamentada em nós mesmos ou em Deus. Quando o salmista diz não temeremos, ele não deve ser interpretado como se estivesse falando que a mente dos santos está isenta, está impedida de sofrer qualquer medo. Ele apenas mostra que tudo quanto acaso lhe ocorra, jamais poderá fazer com que ele ceda ao terror, com que ele não confie no Senhor, que não tenha coragem suficiente para banir, para mandar o medo embora. Ele fala: não, eu sei, eu tenho os problemas, eu tenho as adversidades, mas eu tenho certeza que em meio a tudo isso, eu clamarei ao Senhor e Ele vai mandar esse medo embora. E nós podemos nos lembrar de 1 João 4,18, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor pode lançar fora todo medo, pode fazer bater em retirada as angústias, os medos que acaso estejam angustiando nossos corações. Em segundo lugar, Deus é a verdadeira segurança, versos 4 a 7. Isso poderá ser uma alusão ao aqueduto de Ezequias, pelo qual a cidade era suprida de água. Capítulo 2 Reis 20. Vamos abrir lá. 2 Reis. Segunda Reis 20. Quanto ao mais atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o açude, o aqueduto, ou trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Então é falado aqui de uma água, de um constante ribeiro, de um rio que alimentava a cidade. É uma figura que é utilizada pelo salmista para trazer algumas ideias. Aqui a ênfase é sobre um recurso interno, especialmente na segurança, que assegura de forma serena ali, embora aconteça ali problemas, adversidades, perigos exteriores, aqueles que estão ali são supridos. A gente entender, os castelos antigamente eram rodeados por muralhas. Vinha um exército inimigo, o que eles faziam? Eles faziam ali os acampamentos ao redor daquela cidade e ficavam tentando romper os muros
tentando entrar através daquelas fortificações. E alguma coisa que era de se esperar, e que uma vez aquelas pessoas estivessem ali dentro, estariam sem comida e sem água. Aqui eu falava de um aqueduto que foi feito, de um sistema de alimentação constante, que era levado a água até ali dentro dos muros de Israel. Então, mesmo que fossem ali tomadas as imediações, eles estavam tranquilos, ainda que em meio àqueles terrores dos inimigos ao redor, porque o Senhor lhes continuamente provia aquele sustento, aquele rio que era como vida ali para eles. A fonte dessa força íntima, então, é pintada como uma corrente de quieto contentamento. Ali eles estavam contentes, felizes, tranquilos, porque eram supridos de forma doce. Não era um rio agitado, mas era um ribeiro, uma aguinha, um aqueduto tranquilo, uma aguinha contínua, serena, alimentando, trazendo vida, não permitindo que aquela nação, aquela cidade morresse em meio às adversidades. O profeta então reprova a vã confiança daqueles que, fortificados pela assistência ali terrena, imaginavam que se encontravam bem protegidos, além do alcance de todo e qualquer perigo. Ele fala: olha, aqueles que confiam em suas próprias edificações, em sua própria segurança, que acham que podem, pelo seu dinheiro, pela sua força, pelas coisas desse mundo, estarem tranquilos, estarem isentos de aflição, vocês estão enganados. Isaías 8, verso 6. Em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Assim, é por essa conta que Isaías 8, versículo 6, reprova os judeus por desprezarem ali naquele momento as tênues, tranquilas águas que fluíam de Shiloá e eram desejadas, eles desejavam, anelavam os rios profundos e velozes. E Isaías então está falando: vocês estão desejando aquelas águas profundas e velozes, mas deem graça a constante, tranquila, esse constante e doce contentamento, que vocês estejam contentes nesse que tem provido vocês, esse ribeiro, esse aqueduto. Embora o auxílio divino venha em nosso socorro de uma forma secreta, delicada, como esse aqueduto é mencionado, como fluir de serenos ribeiros, no entanto, ele nos comunica muito mais tranquilidade do que a tranquilidade que é depositada na própria força, na própria esperança humana. Nós temos visto aí a rainha Elizabeth correndo, indo para os lugares mais ali tranquilos, longe do convívio de muita gente ali, com medo de pegar ali o Covid-19. Até os reis têm tremido perante um simples vírus. E esses que muito dinheiro, muitas assistências, muitas regalias, mas esse vírus veio nivelar a todos. Não importa se é rico, se é poderoso, não importa nada disso. E nós vemos então que nossa tranquilidade, nossa esperança, nossa segurança no Senhor, sim, no Senhor. Que nós entendamos, não é que nós não passaremos por essas dificuldades, nós temos passado por isso. Nós temos passado os efeitos dessa doença que está chegando no Brasil. Nós temos passado e sofrido pelo isolamento social. Nós temos sofrido diversas coisas. E
Infelizmente, em algum momento, nós teremos algum conhecido ou até algum familiar que será acometido dessa doença. Mas no meio a tudo isso, que nós lembremos que o Senhor é aquele que tem nos fortalecido, nos tem sido amparo constante, que o Senhor tem fluído em nossas vidas constantemente e suprido, alimentado, nos trazido refrigério constante. Em meio aos problemas, às adversidades que tenhamos, nos lembremos do Senhor, que é o Deus presente, que é o Deus que, como nós podemos lembrar de Elias, quando no monte veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto, veio o vento forte, Deus não estava no vento forte, veio o fogo, mas Deus não estava no fogo, mas então veio uma brisa, veio um vento bem calminho, bem tranquilo, e quando deu aquele vento tranquilo, aquele cício, aí Deus estava ali, e Deus chama Elias para sair ali de dentro da caverna. O nosso Senhor nos vem chamar e nos trazer essa tranquilidade de que Ele flui constantemente. O Senhor nos fala, o Senhor Jesus nos fala que Ele é esse que é fonte de água viva. O Senhor é fonte de água viva em nossas vidas, que tem nos suprido, tem nos alimentado, mas nós temos que ir a essa fonte de águas vivas, que estão constantemente ali a nosso dispor, que é uma água gratuita. Essa fonte é gratuita, nós podemos ir até ela, nós podemos ir a Cristo continuamente, nós não precisamos pagar nada por isso. Assim como o Senhor fala para a samaritana, ela pega e fala: o Senhor não tem balde, como é que o Senhor pode me oferecer uma água? Sim, o Senhor nos dá sustento, nele Ele nos traz essa água viva, que vem nos saciar. Em terceiro lugar, Deus é o verdadeiro soberano. Verso 8 a 11: aquietai-vos, diz as Sagradas Escrituras, aquietai-vos. Não é falado em primeiro lugar como uma consolação para os aflitos, mas como uma repreensão para um mundo inquieto e turbulento. É o Senhor falando: quieta. Assim como o Senhor em Marcos 4,39, o Senhor Jesus fala para aquele mar intempestivo, para aquela agitada situação ali, Ele pega e fala: acalma-te, emudece-te. Acalma-te, emudece. E o fim que se tem como objetivo se confessa não em termos de esperança humana, mas em glória de Deus. Nós não temos esperança em homens, mas na glória do Senhor. Nós devemos nos aquietarmos, acalmarmos, porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle para fazer cessar essa doença, assim como Ele anunciou. O Senhor está no controle. Se Ele quiser, Ele pode providenciar capacidade para desenvolver uma vacina de forma rápida, ou algum remédio que seja um paliativo eficaz. O Senhor, não o homem, mas o Senhor, que nós devemos entender isso, devemos nos aquietar. A dedução dessa crise histórica deveria ficar clara para todas as nações. Certamente nenhuma nação podia duvidar que o Senhor fez coisas espantosas, coisas maravilhosas. E assim fala: sou exaltado na terra. E uma vez que o Senhor é Deus, que todos os homens então cessem seus esforços de tomar, de roubar a sua glória, de roubar a sua soberania. E nós vemos isso nos versos 7 e 11, onde nos lembram, nos falam de forma tríplice: o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é o quê? É o título do poder divino. O Deus de Jacó. O que significa o Deus de Jacó quando é mencionado?
é um título de relação conosco, de relação com o seu povo, de aliança com o seu povo. E está conosco. Está conosco, nós podemos nos lembrar do nome do nosso Senhor, Emanuel, Deus conosco. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O salmista mostra que a grande segurança do povo de Deus consiste nisso, que Deus habita no meio dela. Deus habita no meio da igreja, Deus habita no meio do seu povo, Deus habita no meio do seu Israel, do novo Israel em Cristo. A frase deve ser explicada da seguinte forma: a santa cidade não se moverá, nem se abalará, uma vez que Deus habita ali. Nós não seremos abalados, nós não sofreremos, nós não ficaremos atordoados, perplexos, uma vez que o Senhor está conosco, o Senhor nos ajudará. Aí a expressão que vem em seguinte é desde antemanhã, e fala tão logo nasce o sol. O Senhor está constantemente conosco. Concluindo o resumo de tudo, se desejarmos sermos protegidos pela mão divina, então devemos nos preocupar acima de tudo que Deus habite em nosso meio. Desejamos que Deus nos guarde, então que desejemos que Deus esteja em nosso meio. Roguemos ao Senhor: Senhor, se faça presente no meu lar, na minha vida. Deus, mas Senhor, pastor, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares. Sim, está em todos os lugares, mas é claro que o Senhor se agrada daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. O Senhor se agrada disso. Toda esperança de segurança deve depender unicamente da presença de Deus. E se Ele habita entre nós, como nenhum outro propósito, senão que para preservar-nos de sermos injuriados pelos nossos inimigos, por outros que têm insultado ao nosso Senhor Deus, que têm falado: onde está o seu Deus? Onde está Deus nessa hora? Deus está conosco, sempre, sempre, sempre. Embora Deus nem sempre surja imediatamente em nosso socorro, segundo a pressa dos nossos desejos, no entanto, Ele sempre virá no tempo oportuno. Nós podemos nos lembrar de Lázaro, o amigo de Jesus. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, se encarnou, ele tinha ali seu amigo, Lázaro, e as amigas ali também, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e ele avisava: olha, Lázaro está muito doente, vem logo. Mas o Senhor ainda demorou alguns dias, e Lázaro morreu, e avisaram para Jesus: olha, morreu, não precisa mais depressa. Então o Senhor pega e vai. E ainda que o Senhor soubesse o que iria fazer, Ele chora pela morte, o que a morte causava ali, causou, a tristeza, a perda ali que gerou. Ele chora por tudo isso, mas então ele pega e chama Lázaro ali da sepultura, traz esperança, traz alegria, renova a esperança de Marta, de Maria, mesmo que para elas tivesse passado a hora. Nós não sabemos a hora, Deus é que sabe, Deus é que sabe. Salmo 121, verso 4.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, no devido tempo, vem em nosso socorro. O Senhor, no devido tempo, muda a nossa sorte. Nós temos visto várias reações, boas reações, de várias pessoas que agora estão desejosas de estar em comunhão com o povo de Deus. Que coisa maravilhosa! Que quando acabar esse isolamento social, que seja preservado em seus corações esse desejo, e que seja preservado nos seus corações essa conduta, de pessoas que não davam o devido valor à comunhão como igreja, que estavam pouco interessadas em buscar a Deus e que agora estão mudando de ideia. Isso já é maravilhoso, com certeza. Nós não sabemos os porquês dos porquês de tanta que tem gerado essa doença, mas nós devemos confiar no Senhor. Confiar no Senhor, estarmos tranquilos, firmados no Senhor, sabemos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso suprimento, que Ele é o nosso sustento, que Ele é a nossa alegria, que Ele é quem intervém por nós. Deus, o nosso Deus é o Deus presente, o nosso Deus é o Deus que zela, o nosso Deus é o Deus todo poderoso. Pai amado, bendito seja o Senhor. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade de meditarmos, de sermos lembrados que o Senhor é Deus, que muitas vezes o seu povo passou por aflições, por terríveis provas, dificuldades, passou por momentos de lamento, mas o Senhor foi em auxílio, auxiliou o seu povo, que o Senhor foi ao encontro do seu povo, Senhor, que o Senhor restaurou, que o Senhor, assim como Israel, quando estava cativo ali no Egito, o Senhor libertou com poderosa mão. O Senhor ainda permanece poderoso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim, Senhor, que nossas almas sejam fortalecidas, refrigeradas, que nós sintamos esse refrigério que venha do Senhor, do Teu Santo Espírito, e que todo medo, todo temor, Senhor, seja retirado e seja lançado fora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações da comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.